Gravíssimo o testemunho de Aldama desestabiliza Pedro Sanches e este ordena ao Ministério Público que não reduza seu pedido de prisão para que Aldama vá para a Conadeia Doce. E vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição especial, urgente e muito importante de Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez. Primeiro, como sempre compartilho tudo, este vídeo inicialmente não estava planejado. Eu já tinha deixado para vocês algumas declarações das sessões do julgamento que estamos transmitindo com exclusividade em Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez de todas as sessões do julgamento do caso Couto. E recebemos uma informação tão grave que tive que fazer este vídeo. Ou seja, fiquem até o final, porque vocês vão ficar chocados com o que está acontecendo nesses dias, com o que a declaração de Victor de Aldama no julgamento do caso Couto provocou no governo de Pedro Sanches. Muita atenção, porque Pedro Sanches deu ordens ao Ministério Público, todas elas contra o empresário Victor de Aldama. Vamos compartilhar essa informação, mas lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, que já tem mais de 128 mil inscritos. Muito obrigado a todos pelo esforço de vocês, pelo incentivo de vocês e por estarem aí todos os dias. E vamos compartilhar já essa informação gravíssima. Aqui você já tem o Victor de Aldama em seu depoimento. Vamos relembrar o resumo que fiz do depoimento dele no final deste vídeo, na descrição. Vocês poderão ver em um quadradinho o vídeo da sua audiência que eu resumi. E esse depoimento do Victor de Aldama deixou Pedro Sanches, o presidente do governo, maluco. Quer ir contra Aldama? O depoimento do empresário Victor de Aldama, durante o julgamento do caso Couto, no Supremo Tribunal da Espanha, deixou o presidente do governo, Pedro Sanches, completamente desestabilizado. Por isso, desde o Executivo Socialista, foi solicitado à Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, que ordene ao Procurador-Chefe Anticorrupção, Alejandro Luzón, que não peça a redução de sua pena de prisão. Em seu depoimento na semana passada, preparado com seu advogado José Antônio Choclan, Aldama denunciou o suposto financiamento por meio da Venezuela, assim como outros possíveis crimes cometidos pelo próprio Pedro Sanches e sua esposa Begônia Gomes, e ministros, ex-ministros e outros altos cargos como Maria Jesus Montero, Nádia Calvinho, Ângel Victor Torres, Francina Armengol ou José Luiz Ábalos. Justamente nesta segunda-feira, continua o julgamento do esquema com o interrogatório do último acusado, que é o próprio Ábalos. Muchísima atención a dizer a seguir. Segundo apurou Medidas Cautelares e Liberdade Digital, o depoimento de Aldama causou um verdadeiro terremoto dentro do governo e do PSOE. Como consequência, as pressões que a Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, vinha exercendo há semanas sobre o Procurador-Chefe Anticorrupção, Alejandro Luzón, reveladas por Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, transformaram-se em ordens diretas. Seguindo instruções do governo Peramato, que vocês já sabem que age como mais uma ministra, instou Luzón, o procurador-chefe anticorrupção, a boicotar o pacto não escrito que firmou com Aldama e quer obrigá-lo a não solicitar ao tribunal em seu relatório final a atenuante, qualificada ou altamente qualificada, que evitaria a prisão de Aldama. Luzón, como procurador-chefe anticorrupção, não pode se recusar a acatar as ordens de Peramato, por ser seu superior, mesmo que não concorde, já que o Ministério Público é uma instituição hierarquizada. Se não acatar as ordens, o procurador-chefe anticorrupção pode enfrentar um processo disciplinar. Lembro a vocês que o Ministério Público pediu 7 anos de prisão para Aldama, em sua denúncia pelos crimes de suborno continuado e organização criminosa. Vale dizer que aqui o procurador-chefe anticorrupção já pediu 7 anos de prisão, que era o mínimo que se podia pedir com esses 2 crimes. Porque, obviamente, ele já estava levando em consideração a colaboração de Victor de Aldama com a justiça. A esperança, a esperança. Fontes jurídicas que consultamos destacam que, mesmo que o Ministério Público ou as outras acusações não peçam uma redução na pena para Aldama,
avaliando essa atenuante, qualificada ou muito qualificada, pelo seu arrependimento ou colaboração com a justiça, o tribunal, ou seja, o tribunal de 7 magistrados do Supremo, pode sim reconhecê-las de ofício, por iniciativa própria, se os fatos comprovados no julgamento as justificarem. As atenuantes são circunstâncias que diminuem a responsabilidade criminal e beneficiam o acusado. A possível atenuante não está vinculada exclusivamente ao fato de ser solicitada pelas acusações, já que se trata de circunstâncias favoráveis ao réu. Ou seja, explicamos, mesmo que nenhuma das acusaciones solicitara atenuantes qualificadas ou muito qualificadas. Para Victor de Aldama, após sua declaração, seu arrependimento e sua colaboração com a justiça, o mesmo tribunal que está julgando ele, os 7 magistrados, presidido por Andrés Martínez Arrieta, poderia considerar essa atenuante, qualificada ou muito qualificada. E se o tribunal considerar, mesmo que o Ministério Público Anticorrupção ou outras acusações, como a acusação popular, não peçam, então Aldama teria a pena de prisão reduzida e não iria para a cadeia. Ou seja, tudo vai depender da decisão final do tribunal. O depoimento de Aldama perante o Supremo na semana passada foi muito firme, convincente, descritivo e serve para ratificar, dizem, muitas das afirmações apresentadas durante o julgamento. O depoimento do empresário se tornou o elo da trama Coudo na audiência e transformou em certezas os indícios de crime que existem no processo contra Ábalos e Coudo. O depoimento de Aldama, por si só, já constitui uma prova contra os próprios Ábalos e Coudo, que pode ser confrontada com os depoimentos deles, do ex-ministro e do ex-assessor. Seu depoimento é fundamental para esclarecer outras tramas de corrupção que envolvem o governo e o PSOE, como a trama hidrocarburos, a trama CEPI, o caso Plus Ultra ou o financiamento ilegal do referido partido político. Vejam só como é importante o depoimento de Victor de Aldama, não só neste julgamento da trama Coudo, mas em todas as investigações de corrupção atualmente abertas contra o governo de Pedro Sanches e o Partido Socialista. E por isso Sanches, Moncloa e o governo sabem disso. E ordenam à procuradora-chefe, a procuradora-geral do Estado, Teresa Peramato, que bloqueie esse pedido de pena que Alejandro Luzon queria fazer para que Aldama não vá para Braprizocim. O que eles querem provocar é que Aldama fique irritado com o Ministério Público, rompa esse acordo de colaboração em todos esses casos. E dessa forma, Pedro Sanches, sua esposa, seu partido, seus ministros, seus ex-ministros, sua presidente do Congresso, todos saíam impunes. Esse é o plano maléfico que estão tramando de dentro do governo, da Moncloa, do Partido Socialista de Pedro Sanches. Tenho que lembrar vocês que, para que não pensem que essa redução do pedido de prisão para Aldama com essas atenuantes era algo que estava no ar sem mais. Durante sua intervenção na audiência preliminar sobre o julgamento do caso Coudo, que aconteceu em fevereiro, vocês se lembram? Porque depois a audiência oral começou em abril. Mas é que em fevereiro, já nessa audiência preliminar, onde estavam sendo analisadas as questões preliminares, o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, fez referência a uma possível redução no pedido de pena para Aldama, nestes termos. E isso era textual do procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, nessa audiência preliminar. Esse benefício, essa pena menor, é a que estabelece de forma imperativa o Código Penal no artigo 21. A discussão pode ser sobre se essa colaboração é quantificada ou se faz com que a atenuante seja considerada muito qualificada ou não. Mas, previamente, claro, a realização do julgamento, isso não era oportuno. Por isso, a anticorrupção precisava analisar se a colaboração de Aldama com a Justiça constitui uma atenuante qualificada, reduzindo em 1 grau o pedido de pena, ou muito qualificada, reduzindo o pedido de condenação em até 2 graus. Se o Ministério Público reduzir apenas 1 grau o pedido de penas pelos crimes de organização criminosa e crime continuado de suborno, nenhum dos 2 crimes seria punido com mais de 2 anos e, portanto, Aldama não iria para a prisão. Se a anticorrupção reduzir 2 graus,
talvez a soma dos crimes não passe de 2 anos. Agora, Peramato ordena dinamitar essa possibilidade, seguindo os desejos de Sanches e agindo como uma comissária política, não como uma procuradora-geral do Estado. E é assim que está a situação. Essas são as informações que temos até o momento. E o que vai acontecer é difícil de prever. Eu tenho conhecimento de que Peramato já ordenou ao promotor-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, que em suas conclusões, no julgamento do esquema Coudo, que será retomado nesta segunda-feira, não peça a redução da pena de prisão para Aldama. Não considere essa atenuante qualificada ou mesmo muito qualificada que, se o tribunal aceitar, pois evitaria a entrada de Aldama na prisão. Mas, como também falei para vocês durante este vídeo, o tribunal composto por esses 7 magistrados do Supremo Tribunal pode considerar de ofício a atenuante, qualificada ou muito qualificada, para que seja reconhecida a colaboração com a justiça e o arrependimento de Aldama e ele se livre de entrar na cadeia. Vamos ver o que acontece. Mas com certeza, agora mesmo, se eu tivesse que apostar, vejo muito, mas muito difícil que o Ministério Público vá pedir essa atenuante qualificada ou muito qualificada. Vamos ver o que Luzon decide. Mas temos esperança de que, independentemente disso, o tribunal, no final, possa aplicar essa atenuante a Aldama por sua colaboração com a justiça. Justiça pelo seu testemunho devastador, totalmente convincente, do outro dia, que envolve Pedro Sanches, sua esposa, o Partido Socialista, e todos os ministros. E por isso ele está jogando suas últimas cartas. Sanches, através da Procuradora-Geral do Estado, para tentar neutralizar Aldama, porque o testemunho do Dama é brutal. É definitivo não só para o julgamento do esquema Coudo, mas para todos os esquemas de corrupção que envolvem o governo e o próprio Pedro Sanches. E eles sabem disso e o que querem é desacreditar Aldama e, portanto, que o seu pedido de pena de prisão do Ministério Público não consideram sua colaboração com a justiça, porque dessa forma estariam dando razão e credibilidade a Aldama. E é por isso que essas ordens estão sendo dadas. Veremos o que acontece e, claro, tudo o que acontecer nós contaremos aqui, em Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Até aqui esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a informação é gravíssima, mas isso é o que está acontecendo e ninguém conta isso para vocês em nenhum meio de comunicação, em nenhum outro canal. E vocês têm isso aqui em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Vocês já sabem que podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Temos novos sócios, então vamos dedicar o programa de hoje ao nosso novo sócio, que é Jesus Hurtado, ou seja, é para você, Jesus. Muito obrigado pelo seu apoio, por estar aí, e também a todos aqueles que fazem contribuições econômicas via Bizum número 62.755, 56.370. Vocês já sabem que podem compartilhar este vídeo com quem quiserem, deixem seus comentários, opiniões e, por sinal, eu sei que vocês adoram os vídeos do julgamento, da trama, com o que estamos postando neste canal com exclusividade. E eu sou muito fã de vocês, de todos vocês, porque vocês vão deixando seus comentários sobre o que as testemunhas dizem, as atuações dos magistrados, do promotor, etc. E eu também sou muito fã, porque vocês vão fazendo como uma retransmissão através das opiniões, até deixando 1 minuto do vídeo daquela declaração em que um diz não sei o que, o outro responde. De verdade, vocês são incríveis. Muito obrigado a todos por serem como são e por estarem tão envolvidos nessa grande comunidade. O que são medidas cautelares com Miguel Ângel Pérez? Como sempre digo, esta informação chega a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!